Bom dia a todos. Saudando o presidente, eu saúdo todos os presentes aí, eu não estou com a relação dos nomes, mas dizer que uma sexta de manhã, dia útil, dia de trabalho, tempo bom, reunir 5 câmaras é uma raridade. Queria saudar todos os presentes, vereadores, vereadoras, servidores aqui da casa, o Darley e as colegas de trabalho, dizer que eu me sinto muito à vontade aqui nessa Câmara, que eu fui assessor jurídico por 3 anos, né, e dizer que, primeiramente, eu queria começar falando com a saudação do dia de ontem, que foi o Dia do Trabalhador Rural. Muitos esquecem essas datas, que elas são rotineiras, porque faz parte do dia a dia da maior parte da população do Rio Grande do Sul. Nós temos um estado com vocação rural, só que esquecem que é do trabalho rural que sai o alimento e a base para toda a economia, até dos centros mais industrializados, como a Serra, região metropolitana, Passo Fundo, Rio Grande, etc., nós não teríamos essa pujança desse nicho de mercado se não começasse com o trabalho rural. Eu sei, eu conheço, eu vim da roça, eu cortei arroz de foice, eu cabinei da enxada, lavrei a boi, então nada para mim é novidade. E dizer que todos nós temos uma origem, uns mais humildes, outros mais abastados, mas o que interessa é que todos e todas as ações convergem para um interesse único, que é o bem comum de todos, da coletividade, da população. Nós, vereadores, temos a obrigação de defender a nossa população, seja qualquer nível social, qualquer vocação ideológica, pessoal, opções pessoais, mas, enfim, gostaria de dizer, então, que, em nome desse segmento da nossa economia, que é a origem de tudo, o trabalhador rural, se sinto saudados todos que aqui não estão também aqui na região. Nós temos uma região que começa aqui a Amaral Ferradura, vai lá em Rio Grande, vai lá em Pelotas, centro econômico que originou o Rio Grande do Sul. A economia do Rio Grande do Sul, com a pecuária, para ter as charqueadas tinha que ter a pecuária, e isso foi que projetou a economia do Estado, inclusive alavancando a história do Rio Grande, né, e até com a produção e o resultado dessa produção se refletindo no exterior, que muitas faculdades e universidades da Europa tiveram um contingente de alunos muito grande da região sul do Rio Grande do Sul, da região de Pelotas, Camaquã, Cristal, indo até Rio Grande. Mas dizer que eu estou aqui para falar em nome da Alvergues, porque a Alvergues tem que estimular, sempre que tiver vereadores com vontade de se reunir, de não fazer mais o mesmo do mesmo, mas fazer diferente. Todos nós temos divergências, e grandes às vezes, mas temos que entender que as nossas convergências são bem maiores. E buscamos juntos convergir para produzir resultados a partir de um planejamento, de uma performance, para que saia satisfeito todos os segmentos da nossa sociedade. O presidente dizia, quando tem uma ideia, uma moção de ela tem um peso. Quando tem de vários, ela tem outro peso. E por isso que eu digo que a Alvergues, associações regionais e as câmaras de vereadores, nós temos que trabalhar com 3 estágios. Por exemplo, e só seremos fortes se estivermos unidos. E para sermos unidos, nós temos que estar corporativados, né? A Câmara de Vereador tem um peso. Façam as reuniões e aqui extrai as suas moções das mais variadas demandas dos interesses da comunidade, em todos os segmentos das políticas públicas.
Se nós nos reunirmos aqui como estamos hoje e tirarmos uma moção, ela não é de uma Câmara, é de uma regional. E por isso é importante a Câmara estar filiada na sua associação regional, filiada ao UVERGS e filiada ao VB, para que seja forte. O próprio presidente do Tribunal de Contas, semana passada, num grande encontro estadual de vereadores, aniversário de 48 anos da UVERGS, ele disse, e vocês são testemunhas, vocês ouviram, que inclusive ele quer sugerir nas andanças dele pelo Estado, e o ano que vem tem ERCO. Pelotas deu 500 pessoas no ERCO. Sugerindo, inclusive, que insira no regimento interno a obrigatoriedade de filiação ao UVERGS e à associação regional. Que as câmaras sejam filiadas à regional e ao UVERGS. Então, isso nos estimula acordar cedo, vir para a Estrada de Chão, passar junto com vocês. Não estou aqui reclamando, gente. Eu andei 3 anos nessa estrada aqui e o meu itinerário era, o roteiro, 90% das vezes eu vinha por Encruzilhada e saía lá em Cristal. Eu saía de Cachoeira, passava por aqui e ia para Porto Alegre. Então, veja bem, mas se a moção sai de uma regional, ela é muito mais forte. Ela é muito mais forte. Quando chega até a UVERGS, ela tem outro eco, outra repercussão, porque aí ela é de abrangência estadual. Ela reflete a vontade do Estado. E se nós encaminharmos uma moção, conforme for a demanda, e o fim dessa demanda, para o VB, lá com o Gilson, que é o primeiro vice-presidente da UVERGS, são 5 vices, o Gilson é o primeiro vice, tá, apresenta o VB. Se nós encaminharmos para o VB, ela vai chegar lá no VB em Brasília com outra força. Então, o VB vai tirar um indicativo, né, um indicador de todos os estados. Então, nós temos que cada vez mais nos unirmos para fortalecer as nossas competências. Para nós destacar o poder legislativo dentro do município e deixarmos de ser, e aqui há muito tempo deixou de ser, puxadinho de prefeitura. Puxadinho de prefeitura. Não só no sentido material, aqui não é puxadinho porque está separado do prédio do executivo, mas no sentido metafórico também, puxadinho de não dependência, de não pedir tudo de lá. Aqui há quantos anos da lei tem contabilidade própria? Desde 2006. Parabéns à Câmara de Amaral Ferrador. Dizer que defender as competências, a independência do poder, as prerrogativas dos vereadores ficam fortalecidas. É isso que nós precisamos. Nós temos câmaras, e a minha também, o meu município também é assim, nós temos câmaras que o vereador ganha menos que o secretário municipal. Não é admissível isso. Que o vereador tenha um subsídio menos que o secretário municipal. Com todo respeito aos secretários. Mas não tem legitimidade nenhuma. O secretário municipal nunca sabe se amanhã é secretário. Ele depende do estômago, dos mal-estar, do sucesso íntimo ou insucesso do chefe do executivo. Depende do amanhecer do chefe do executivo. Demissível ad nutum, não precisa explicar nada, é só mandar embora. Nós não, nós temos legitimidade que fomos eleitos pela população e nesta casa está representada pelos os vereadores aqui, os 9, todos os votos válidos do município. 100% dos votos válidos, porque todos aqueles que concorreram, fizeram um voto, ele ajudou às vezes a mudar uma vaga de um partido para o outro. Que compõe no coeficiente. O prefeito pode se eleger com a maioria simples dos votos. Simples dos votos. Tem legitimidade institucional, mas nós temos legitimidade real. Real. E às vezes, eu não venho aqui querer ensinar ninguém, nem tenho essa pretensão, nem esse preparo para isso. Eu sou só mais treinado, que ando por aí tudo. Assisto muita coisa que vocês às vezes não assistiram. Me forjei para trabalhar na área, e aí eu sou presidente hoje, mas na UVERGS, esse trabalho que eu faço, no departamento jurídico, eu acabei me treinando um pouco mais, porque assessorando câmaras, prefeituras, escrevendo livros. Então, e coincidentemente me elegi vereador, e na época, quando eu me elegi, eu estava aqui.
Eu estava aqui, e aí eles perguntavam, como é que tu vai te eleger? Lembra, Ronivan? Como é que tu vai te eleger se tu tá mais em Porto Alegre, tu tá mais na estrada, tu tá aqui, outras câmaras que eu assessorava também. E aí eu disse assim, mas eu estou fazendo uma campanha diferente, se der certo, tudo bem, mas é dentro dos meus princípios. A minha vereança não é estar no dia a dia do município, nem visitando casas, nem estar indo em eventos dentro do município. A minha vereança, eu sempre me propus uma vereança técnica para defender na tribuna da Câmara, nos atos do Poder Legislativo. Deu certo, até hoje, terceiro mandato. E cada eleição aumentando 10%. Por exemplo, eu tirei licença de 30 dias no mês passado, eu não fui nenhuma vez no município. Não andei por lá, porque é uma vereança, uma proposta diferente. E hoje, com redes sociais, nós temos condições de levar essas propostas instantaneamente, o que não tínhamos no passado. Então, a UVERGS hoje, e a gente tentou fortalecê-la de formas que defenda as prerrogativas dos vereadores, suas competências, enquanto representante corporativa da nossa classe, que ela seja mais respeitada. E aos que não sabem ainda, dia 29 de novembro do ano passado agora, portanto, 6 meses, nós conseguimos um intento que batalhamos há muitos anos. Desde que eu assumi a presidência, a gente estreitou a relação da UVERGS com o Tribunal de Contas, numa parceria de fato, pela relação com os conselheiros, com a presidência, com a direção. Só que essa luta que nós empreendemos, ela se consumou com a assinatura do termo de cooperação institucional formal, UVERGS e Tribunal de Contas. Hoje nós temos uma parceria formalizada, documentada, UVERGS e Tribunal de Contas. Está aí o termo de cooperação, não sei se o Juliano tem junto ao Adroaldo, mas se eu me falo a memória, é o termo número 4 ou número 5 do Tribunal de Contas, termo de cooperação institucional. Está no site da UVERGS, inclusive, a cerimônia que nós mantemos ali, onde foi selada essa parceria no gabinete da presidência. E por isso a UVERGS se tornou obrigada, já era de fato, agora muito mais, a acompanhar o Tribunal de Contas com a sua estrutura em todos os ERCOs que tem nas regionais. E antes da pandemia e agora, o primeiro ERCO deu um intervalo, deu uma média em cada regional, por isso que eu falo Pelotas, que eu fui a todos, uma média de 450 a 600, e teve um lugar que foi 750, porque aí não é só vereadores, são prefeitos, secretários municipais, todos que se envolvem com a administração municipal. E quem trabalha com isso como técnico, no meu caso, gente, a administração municipal, ela é apaixonante. É que nem uma cachaça que vicia, sabe por quê? O operador, o técnico, o assessor, o jurídico, nunca está totalmente pronto para enfrentar as questões. Ele tem que aprender sempre. Porque é dialético, o direito é dinâmico, a gestão pública é dinâmica, cada dia apresenta fatos que nós temos que repensar, reestudar como enquadrar numa situação nova. Porque as necessidades que nos puxam a assessorar de forma mais eficiente, ela vem da base, vem da população, da necessidade dos munícipes. E nós temos que atender, estamos aqui para isso, fomos eleitos para isso. Por isso que a UVERGS hoje, através de vários benefícios que nós ampliamos, estamos ampliando, oferecemos convênios com consultas, inclusive para os vereadores, dependentes, e até para assessores e até apoiadores. Não, Adroaldo, até apoiadores, se a gente autorizar. Né? Por exemplo, o IP está em crise, eu tenho o IP, sou servidor público aposentado, se eu quiser uma consulta, 2, 3 meses, numa cidade média que nem Cachoeira, 2, 3 meses de agendamento. E a diferença que a gente paga é quase praticamente a diferença das clínicas conveniadas que tem agendamento até dentro de 3 dias, dentro da semana. Já utilizou? Então, eu prefiro quando tem testemunhos que tenham essa prova real do que a gente fala, para não dizer que a gente veio falar bobagem aqui. Tá, gente? Então, eu não vim aqui para ser dono da reunião, eu só vim para visitá-los. Então, nem vim fazer palestra, vim saudá-los.
Tá? E estimular que continue sempre com esse foco de se reunir, de se corporativar. Nós unidos sempre seremos mais fortes, né? Como é que diz o Sicredi? Quem coopera, cresce. Isso é vida cooperada. Né? Isso é vida cooperada. Então, que nós tenhamos uma boa reunião, inspirada nos princípios cristãos, né? Para nos dar fôlego para a próxima reunião. E sempre que for possível, eu procuro estar nas reuniões regionais. Não consigo ir a todas, são muitas regionais. Nós temos regionais muito estruturadas no Estado. Nas missões, inclusive, fizeram essa semana, termina agora de manhã, o encontro de vereadores e missioneiros, com mais de 120 vereadores lá no plenarinho da Assembleia por 3 dias. E as missões são muito mais municípios que aqui. Né? Só que é muito mais longe de Porto Alegre. Né? Nós temos a AVAT, que eu estarei sábado que vem de manhã, que é lá em Cantado, no Vale do Taquari. Né? Então, temos a Ascamaja, que é lá, em torno de Cruz Alta e Birubá, aquela região do Alto Jacuí. Enfim, nós temos várias regionais organizadas. Né? A UFRO, Fronteira Oeste, que está se reunindo agora dia 26, não é amanhã? Hoje está se reunindo lá em Uruguaiana, né? Em Uruguaiana. E veja bem, vocês têm município longe um dos outros aqui, ó. Antes de encerrar, eu quero só testemunhar. A UFRO, a regional da Fronteira Oeste, tem a ponta da regional, o município mais longe, e o outro mais para o sul, tem 400 quilômetros de distância. Vai de Livramento até São Borja, são 400 quilômetros. Gente, então, para nos estimular, que tem gente fazendo quilometragem maior que nós para se reunir. Tá? Estamos sempre juntos e à disposição de vocês. Saudação a todos e muito obrigado.